Antes de mais nada, bem-vindos à casa de vocês, acadêmicos, e vejo carinhas conhecidas, gente que veio de longe, sempre bom. Gente que subiu a serra para ver. E hoje temos um dia maravilhoso lá fora, não sei se vocês vieram lá de fora. Clima tá agradabilíssimo, deve estar o quê? Uns 12, 13 graus, molhado para deixar a gente úmido, com mais frio ainda. E eu tinha que harmonizar esse clima com o tema da minha palestra, aliás, com o tema do julgado que eu vou mexer. O Djavan fala um dia frio, um bom lugar para ler um livro. Pois é, eu vou tratar de livro eletrônico no julgado, tutela coletiva das editoras. Não estou puxando a brasa para minha sardinha. Fui diretor de editora até bem pouco tempo. Então, aliás, a editora é responsável pelo Vademecum da OAB. Muito chique esse Vademecum. Mas resolvi que ia tratar de livro eletrônico. E começando, obviamente, com uma base sobre uma das seguranças, as alterações relativamente recentes. A gente sempre bate muito, eu gosto de bater muito pesado nessas alterações, porque elas transformaram a tutela coletiva numa realidade para uma dada segurança. Então, antes até de começar, eu já faço a minha exposição de motivos da coletivização da tutela e da dificuldade de você mexer com uma tutela coletiva com um processo que nasceu para ser um processo individual. O processo civil, ele não é um processo coletivo. O coletivo no processo civil é a exceção. Ele é um processo, obviamente, mais antigo que os outros. Eu digo mais processo que os outros também, para os outros processualistas ficarem bravos comigo, especialmente o pessoal do processo penal, processo trabalho. Eu digo, gente, processo é processo civil, a base está aqui. Agora, o preço da tradição e o preço da antiguidade começa a se mostrar. A tutela coletiva não era uma realidade até bem pouco tempo atrás. Era um sonho há algum tempo e uma realidade há pouquíssimo tempo. Os instrumentos para a efetivação dessa tutela são recentes e os instrumentos para a eficácia dessa tutela são ainda mais recentes. A tutela coletiva barateia o acesso à justiça, viabiliza o acesso à justiça e distribui o acesso à justiça. Importantíssimo o papel da tutela coletiva. Ainda dentro dessa parte da coletivização da tutela, um processo mais moderno, que nasceu já com um espírito coletivo, é o processo de trabalho. Então você tem dissídio coletivo, imagina a quantidade de ações que você tira da frente de um coitado de um juiz do trabalho, e eu digo coitado porque a carga de trabalho é absurda, aliás para o judiciário em geral. A gente sempre joga muita pedra, mas o juiz trabalha muito. E trabalha, eventualmente, sem estrutura para trabalhar, o que piora o ritmo de trabalho dele. E, obviamente, isso vai para a conta do jurisdicionado. Mas o processo do trabalho, por ser mais novo e mais simples, ele possibilita o uso da tutela coletiva com uma facilidade muito maior. Aqui, a gente tem dois códigos de processo. Um de 73 foi o segundo código federal de processo, que é o nosso atual código, feito pelo Buzaide. Aliás, coordenado pelo Buzaide, perdão. Eu tenho uma tendência grande a enaltecer o árabe, sabe? É uma coisa minha, não sei porquê. Nós somos melhores, é a vida. Acontece. É um fardo que a gente carrega, se você soubesse. É o peso da genialidade do árabe. E do gênio do árabe também. Eventualmente vem alguém jogando pedra. O código de 73 substitui o código de 39. E no meio desses dois códigos, a gente tem duas trocas de regime de governo, e em 1951, o mandado de segurança aparece. Para começar, já está no blog a apresentação, quem quiser já acessa aí. Todos os slides já estão lá, livres para compartilhamento, baixamento, uso e, não sei, desuso. E o Twitter aí embaixo, para mostrar que eu sou um cara digital. E para mostrar que eu sou um cara ainda mais digital, olha que legal. Alguém sabe ler isso aí? É quase isso. É um 666, mas ele está virado, ele está disfarçado aqui. Código QR. Pois é, você que tem aquele celular de ultimíssima geração, ou de quase última geração, também já faz isso. Você tira a fotinho aí, ele já te leva para o link da apresentação no blog. Coisas modernas. Estou me rendendo a esse modernismo. Mas depois eu volto com o endereço do blog. Do que a gente trata hoje? Evolução histórica do mandado de segurança, previsão constitucional, previsão legal, as modalidades, e aqui entra o individual e o coletivo,
as restrições e limitações do mandado de segurança, porque se não houvesse restrição, o mandado de segurança seria a solução para os problemas da humanidade. Ele é quase isso, para ser bem sincero. Processualmente, quando não há mais nada a fazer, no crime a gente tenta habeas corpus, no civil a gente tenta mandado de segurança. Vamos falar um pouquinho da mudança da lei. Nada obstante não seja alguma coisa nova efetivamente, eu quero mostrar para vocês o processo de mudança, para mostrar que efetivamente há uma modernização do Instituto, trazendo o mandado de segurança mais para o coletivo. Previsão expressa para mandado de segurança no Supremo e o nosso super julgado. Eu peguei um julgado de repercussão geral, muito bacana. E tem, obviamente, pitaco do Marco Aurélio no meio, que é de longe o meu ministro favorito no STF. Ele dá um colorido diferente para as sessões que a gente assiste de madrugada na TV Justiça. Eu espero que os senhores façam isso. Sim, o acadêmico de direito, quando chega da balada, ele vai fazer... Desculpa, o acadêmico de direito ele é acadêmico antes de ser de direito. Ou seja, a balada é uma coisa que está no sangue do acadêmico. Manerem na balada, por favor, responsabilidade e tal. Chega em casa, vai fazer aquele lanchinho, que comer na balada é um negócio caro, eu descobri isso outro dia. Eu tô fora do mercado há muito tempo, então filho pequeno faz isso com a gente também. Casamento, filho pequeno, é um absurdo. Você fica na porta, na fila para entrar no lugar, no frio, paga uma grana e não tem comida decente. Você não chama um gordo para ir a um lugar onde não tem boa comida. O gordo fica irracível depois. Aí chega em casa fazer um lanche. Assistindo a TV Justiça. Tem os chiliques do atual presidente. Não é tão legal. Mas o Marco Aurélio sempre dá um tom mais cínico, mais ácido para os julgamentos. Além de eu gostar do sotaque dele, que é uma coisa muito bacana. O ministro Marco Aurélio. Ele vai descobrir que eu imito, eu vou tomar a pemba do cara. Vamos de evolução histórica. Mandado de segurança. Ele nasce em 1936, por lei. Para a gente contextualizar historicamente isso daqui, de 30 a 45, como era o nome do rapaz que ocupava a presidência da República? Ele mesmo, o grande Getúlio Vargas. No começo ele achou legal, depois ele percebeu que largar o osso não ia ser bacana, e ele ficou lá mais um tempinho. Depois disso, depois de ter dado um golpe, ele foi reeleito. É uma coisa que só acontece no Brasil. Um americano uma vez me perguntou, ele falou, desculpa, eu não consigo entender Vargas. Eu falei, não há o que entender em Vargas. Você aceita Vargas, Vargas existe. Mas ele era ditador e foi eleito depois. Eu falei, sim, o povo gostava de ser bem mandado, ele gostava de ser bem obedecido. E daí vem a perguntinha, se Vargas se matou da primeira ou da segunda vez que foi presidente. Pois é, para reflexão. Um aluno meu respondeu uma vez, da primeira. Eu falei, ele foi presidente da segunda vez na mesa branca. Ele baixou, ele encarnou em alguém. Ah, é mesmo, né, professor? Eu fiz uma excursão com a escola uma vez, devia ter uns 10, 11 anos. A gente foi a Minas, tal, Museu da Inconfidência. Isso aparece um esqueleto no meio do Museu da Inconfidência. E do lado um esqueleto menor. Aí um colega meu me pergunta, de quem que é aquele esqueleto grande? Eu falei, é do Tiradentes. Aí ele falou, e o menor do lado dele? Eu falei, é o esqueleto do Tiradentes quando ele era criança. E eu continuei andando. Nisso eu tomei um sabão de um professor. Na verdade, quem tomou o sabão foi o meu amigo, por não ter questionado a informação duvidosa que eu tinha passado. Desse dia em diante, eu percebi que bastava falar com convicção as coisas, que você tinha metade da razão já. Tô brincando, a gente precisa estudar, pelo amor de Deus. 15 anos dando aula, vem essa agora. Isso nasce em 1936, no miolinho do pré-golpe do Vargas em 37. Então, ele entrega a medida processual mais forte de todas na véspera do golpe. Show de bola. Isso mostra que ele tinha certeza do jogo que ele ia fazer. Em 1939, temos um novo Código de Processo Civil, primeiro Código Federal de Processo Civil. Mas e antes de 39? Cada estado tinha o seu. Vocês devem imaginar que advogar nessa época devia ser alguma coisa ainda mais fácil. Pensa que em 39 não tinha internet. Pensa que em 39 não tinha o correio não era federalizado, então qualquer coisa que você mandasse pelo correio vinha no lombo da mula. E eu não estou falando da rota São Paulo-Rio de Janeiro. Imagina alguma coisa, sei lá, Ananindeua, no Pará. Tem gente que fala que o Pará nem existia nessa época. Por quê? Porque não dá, ninguém chegava lá, não existe. O Acre, tem gente que ainda fala isso do Acre.
Em 51, aí vem a grande lei do mandado de segurança, que é a lei que a gente trabalha até hoje. E em 2009 veio uma reforma, uma parte cosmética da lei, uma parte de atualização tecnológica da lei, porque o mandado de segurança podia ser impetrado por radiograma. Pois é, alguém aqui sabe o que é um radiograma? Não? Ah, pois é, vamos perguntar em casa, isso tem que perguntar para avô. E vem a parte da coletivização com a 12016. Vamos adiante. Previsão constitucional. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Lá no inciso 69, vem a previsão do mandado de segurança. Eu tenho que ler devagar, eu sou disléxico, então romano para mim é uma tortura. Então a gente decora as coisas. Então, Lixix, tá, 69, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Ou seja, o que existe de mais importante no direito e de quase que inconteste, vou dizer quase porque eu acho que não existe o que seja inconteste, desde que não seja amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. É a tal da competência delegada. Se não é exercício direto de um funcionário público ou de um ente estatal, é daquele que tem poder delegado para isso. Ensino. É responsabilidade do governo, do Estado. Ótimo. Se existe alguém que controla o ensino em uma entidade privada, ele está exercendo um munus público por poder derivado e, por conseguinte, ele pode ser sujeito passivo num mandado de segurança. Um pouquinho mais. O mandado de segurança coletivo, e ele já está na Constituição também, inciso 70 do artigo 5º. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, já tem a primeira diferença, tá? Partido político com representação no Congresso Nacional. Não é qualquer partido político. Mas e a igualdade, a liberdade partidária? Não tem problema, isso tudo está preservado. Tem problema. Agora, para ajuizar, para impetrar mandado de segurança coletivo, precisa ser partido político com representação no Congresso Nacional. Estranhamente, o legislador conseguiu prever essa flexibilização da criação de legendas partidárias, que, aliás, ainda está dando muito pano para manga. E cisões de partidos, criações de novos partidos ou novas aglomerações partidárias. Eventualmente, o MS está seguro da infidelidade partidária. Se o partido é criado sem representação no Congresso, não pode ser autor em mandado de segurança. Quem mais pode interpor ou impetrar mandado de segurança coletivo? Organização sindical. Coletivização da tutela. Ok? Entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Ou seja, não existe a figura da associação de aluguel, a associação de conveniência. Olha, eu quero entrar com mandado de segurança coletivo, vou aqui criar uma associação para isso. Pelo menos um ano. Além da Constituição regular, tá? E qual é o limite para que essas partes impetrem mandado de segurança? A defesa dos interesses de seus membros ou associados. Mas tem gente que pode se beneficiar disso sem ser associado? Sim, pode acontecer. Mas o coração disso tudo é a defesa de interesse dos membros ou associados. Um sindicato impetra o mandado de segurança em nome de todos os seus associados, e com isso, dezenas ou centenas de dezenas de milhares de ações deixam de chegar ao judiciário para uma tutela individual. Grandes vantagens que eu já adianto para vocês. Além da harmonização de tutela e da eventual proibição ou vedação a dispositivos conflitantes do próprio judiciário, a questão do preço, do tempo, da economia processual e da economia efetiva, né, gente? Fazer pelo atacado é muito mais barato do que fazer pelo varejo.
Ah, então você é a favor da coletivização de todas as demandas? Não. Eu sou rigorosamente contra isso. A exceção, para o meu entendimento, é o próprio mandado de segurança. Pela importância que ele tem e pela velocidade que ele precisa para resguardar interesse coletivo. Vamos adiante. Previsão legal do mandado de segurança. Vamos para 1533, reformada pela 12016. Já me falaram que eu pareço presidiário citando o número de lei. É nóis. Artigo 1º da nova lei do mandado de segurança ou da reforminha. Conceder-se-á, eu adoro usar mesóclise, parece que a gente é inteligente. É que nem usar cujo na frase. Não parece que você é um cara sofisticado? Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre o mantra do direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Nossa, tem uma sensação de déjà vu com isso aqui, né? Quem assistiu Matrix é o gato passando 2 vezes na frente da escada. Sim, é rigorosamente a mesma redação da Constituição Federal. Não é, a Constituição recebeu, obrigado. A Constituição recebeu a redação, não recebeu, não interessa, é a mesma redação, pronto. Então não se discute se recebeu ou não. Sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica, aqui já inova um pouquinho, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, também a pequena diferença, por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Vamos modernizar o que já existe? Vamos trabalhar os clássicos. Ilegalidade e abuso de poder. Show de bola. Era uma discussão doutrinária gigantesca, uma discussão jurisprudencial gigantesca, se o ato arbitrário da autoridade precisava ser ilegal ou precisava ser meramente abuso de poder. Meramente no sentido de abusou do poder, estando dentro da suposta legalidade. Tem algum aluno de 1º ano aqui ainda? Muito bom isso. Então eu não preciso explicar a diferença entre ser e dever ser, entre moral, legal, ético, funcional. É bom, pois é. E certo e errado, que é a minha favorita. Outra grande discussão. Qualquer pessoa física ou jurídica. Aliás, ainda usaram pessoa física. Eu usaria pessoa natural, que é a nomenclatura usada pelo Código Civil. Mas tudo bem. Provavelmente isso aqui foi escrito por algum emissário do direito público, que não tem o refino técnico do civilista para tratar dessas questões. O civilista é uma criatura diferente. Aliás, ele costuma viver de pizza nos escritórios. Todo escritório que tem um civilista, ele vive de pizza. Como assim vive de pizza? É a única coisa que passa por debaixo da porta. Eles nem querem abrir a porta para tirar o cara de lá. Quando ele tem fome, eles colocam uma pizza por debaixo da porta e o coitado do civilista se alimenta. Qualquer pessoa física ou jurídica, porque havia uma discussão se pessoa jurídica podia impetrar mandado de segurança. Direito líquido e certo, na década de 50, era alguma coisa inerente somente às pessoas físicas. O mundo mudou. Há uma mistura entre pessoa física e pessoa jurídica. Aliás, há uma figura societária nova, que é uma figura societária. Sociedade um só. É monodade, não é sociedade, que é a Eireli, que agora coloca, além do empresário individual, tal, tem uma pessoa jurídica para quem não tem amigos. Você não encontrou ninguém para ser seu sócio, abra uma Eireli. Pronto. Eu queria abrir uma Eireli chamada alguma coisa tipo Lobo Solitário Eireli. Nome fantasia. Para quê? Porque é uma coisa solitária. Resta um Eireli. Estou dando nomes bacanas para vocês levarem para os escritórios. Outra grande briga. E essa daí era menor, vai. Se o mandado de segurança era só para resolver o estrago que já estava feito, ou se ele podia ser usado para prevenir o estrago que com certeza seria feito. Muito mais inteligente prevenir que remediar, certo? Pois é. Houver violação ou justo receio de violação. E aqui a expressão é vaga propositadamente. É justo receio. Ah, mas o que é justo receio? Justo receio é justo receio. Eu tenho justo receio de ser atropelado. Por quê? Porque eu ando a pé. Se eu não andasse a pé, eu não seria atropelado. Eu morro de medo de morrer em acidente aéreo. Você anda de avião? Não. Então você não tem justo receio, né, querido? A não ser que um avião caia em você. Que é um acidente aéreo também. Chamada... Não tem um nome bonito para isso. É vítima em solo. É o coitado do cara que nem voando ele estava. E cai a turbina nele. Pum. Brincadeira à parte. Geralmente é o azar. É lugar errado, hora errada,
cabeceira errada de pista. Se você mora em cabeceira de pista, obviamente há um risco muito maior disso acontecer. Se você mora num lugar que não tem aeroporto e não tem via aérea em cima de você, o risco é muito menor. Não disse que não existe. Então, e aí vem a autoridade, que virou o grande genérico. A autoridade, seja de que categoria for, e sejam quais forem as funções que essa autoridade exerça. Ou seja, todo mundo. Isso derruba uma boa parte da defesa preliminar que era feita em mandado de segurança, que era, olha, eu sou parte ilegítima para ser indicado como autoridade coatora. Agora não tem mais essa. Todo mundo que é autoridade é parte legítima. Essa é a redação da 1533, a redação original. Você vai querer que a gente compare? Olha para essa, olha para essa, olha para essa, olha para essa? Não, eu fiz um quadrinho. Eu não, alguém fez. Mas ficou bonitinho. Olha a diferença ali. Olha a 1533 na esquerda de vocês. Considere-se a mandado de segurança para proteger de líquido incerto, não amparado por habeas corpus, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, olha alguém que virou pessoa física ou jurídica, ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for, e sejam quais as funções que exerçam. Pessoa física ou jurídica e a ilegalidade ou abuso de poder como elementos centrais, tanto na redação antiga quanto na redação nova. Não mais. Modalidades. Individual e coletivo. Eu gosto muito de ser literal nessa hora, eu digo que o individual, ele é individual. E o coletivo, pasmem, ele é coletivo. Teoria da autoexplicabilidade do direito coletivo. O direito coletivo é um gênero do qual há espécies dependentes dele. Então, o genérico é coletivo. É de mais de um? Coletivo. Dentro do coletivo, a gente tem transindividuais, individuais homogêneos, que eu gosto muito, e os coletivos efetivamente. Qual que é a grande diferença? Isso aqui é uma coisa que é uma discussão que não acaba para o direito público. Tem algumas discussões que são assim infinitas e eternas. Essa é uma delas. Qual é a diferença de coletivo efetivamente coletivo, ou de transindividual ou individual homogêneo? Pois é. A discussão eu acho que não é só semântica, tá? Eu já me bati um pouco por conta disso aqui. Eu tentei explicar. Vamos lá. Transindividuais de natureza indivisível. O que é alguma coisa transindividual? É alguma coisa que transcende a individualidade, ou seja, deixa de ser de um só e passa a ser de um grupo. Ah, mas e se for um grupo de dois? Um grupo de dois é um grupo, ok? Então aqui o coletivo é colocado como o oposto de individual. De natureza indivisível. Por que a natureza indivisível é algo importante? Porque essas pessoas não poderiam, cada uma, defender sua parte do direito. E ele abre 8 aspas para essa expressão que eu vou usar, acaba contaminando o direito do outro e fazendo com que o outro, processualmente, se beneficie de qualquer tutela aplicada a um desses dois, desse grupo de dois. Não é bicho de 7 cabeças. Essa indivisibilidade, ou essa transindividualidade, que bonito, pode ser inerente a um grupo formado. Ok? Grupo é algo voluntário. Ou uma categoria de pessoas. A categoria, a sua formação de categoria não é uma coisa voluntária. É um exercício de direito individual, geralmente o seu direito ao trabalho, que te coloca numa categoria. Olha, eu mexo com solda e metais. Ótimo, você é metalúrgico. Você está na categoria dos metalúrgicos. Não, mas eu só mexo com solda e metal, eu não me considero um metalúrgico. Meu querido, você não precisa se considerar nada. Você já está numa categoria, porque quem faz o que você faz pertence a uma categoria chamada metalúrgico. E esse pertencer tem a grande vantagem de você ser defendido por uma organização sindical, por um sindicato. Então é o que você faz e onde você faz. Por quê? Porque esses sindicatos têm uma área de atuação territorial. Olha, há um sindicato dos metalúrgicos para São Paulo, há um sindicato dos metalúrgicos para Campinas, há um sindicato dos metalúrgicos para Santos. Existem algumas combinações impossíveis?
Sim. Por exemplo, o Sindicato dos Estivadores, onde não haja porto. Sindicato dos Estivadores de Bauru, por exemplo. Interior de São Paulo. Vamos, sei lá, pegar Dourado, que é Centro Geofísico do Estado de São Paulo. Importantíssima essa informação. Eu sou de Bocaina, aquela perto, só por isso eu sei. Tem um negócio de concreto no meio da estrada, no meio do nada mesmo, chamado Obelisco. E tem um posto atrás chamado Obelisco. Sempre a presença de espírito do interior paulista. É o Centro Geofísico do Estado de São Paulo. Não vai ter estivador ali porque você está a pelo menos 400 quilômetros de qualquer porto. Para qualquer lado que você vá. Sindicato dos Operadores Portuários de Brasília. Não tem mar lá. Ou qualquer sindicato de estivador na Suíça. A Suíça não tem mar também. Importantíssima essa informação. E os interesses individuais homogêneos. Esses interesses individuais homogêneos não é alguma coisa que você agregou. É alguma coisa que você se colocou nessa situação. Por exemplo, eles vão ser gerados por uma origem comum de uma atividade ou situação específica. E aqui o pedaço importante. Da totalidade ou de uma parte dos associados ou membros. Quando eu falo os metalúrgicos, eu estou me referindo a todos os metalúrgicos. Quando eu digo a um interesse, isso é um interesse coletivo. A toda a categoria dos metalúrgicos. Por exemplo, sei lá, regular adicional insalubridade para todos os metalúrgicos. Isso é coletivo, efetivamente. Transindividual, indivisível. E quando eu digo que um direito inerente a uma parte desses metalúrgicos que se encontrem em uma situação específica. Por exemplo, os metalúrgicos aposentados. Vai se aplicar a todos os metalúrgicos? Não. Mas você não deixa de estar na categoria porque você se aposentou. Ficou claro? Eu acho. Sim. Vejo carinhas de pânico ainda. É para isso que a gente dá aula. É um momento meio sádico nosso de ver o aluno perdido. Então, parte dos associados, parte dos membros. Pensa numa associação de moradores. Vai passar uma avenida na beirada deste loteamento dessa associação de moradores. Quem tem legitimidade para defender aqueles diretamente afetados por isso? A própria associação, sem sombra de dúvida. Agora, o cara que está a 6 quarteirões da avenida que vai ser aberta, vai ter algum impacto na vida dele, a abertura dessa avenida? Indireto. O camarada que está na beirada da avenida, vai ter algum impacto para a vida dele? Vai, porque está ali. A pista vai ser aberta ali na frente. Então, isso é um interesse individual homogêneo daquele grupo, componente do grande grupo ou da grande categoria. Vamos adiante. Artigo 21 da nossa lei do MS. Mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Show de bola. Já estava lá na Constituição. Na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou a finalidade partidária. Restringiu. O que é finalidade partidária? Era muito mais simples quando na própria legenda do partido aparecia qual era a finalidade do partido. E, estranhamente, alguns partidos que são relegados a um segundo plano têm a sua finalidade partidária explícita na legenda. Por exemplo, o PCO, o Partido da Causa Operária. PCO que é o 16? Contra burguês, vote 16? É isso, PCO. Até o slogan é um negócio que pega. Tinha o PRONA. Qual que é a finalidade partidária do PRONA? A renovação nacional? O que é a renovação nacional? Que, aliás, era a mesma legenda do PRN, Partido da Renovação Nacional. Ou do PDS, que é o filhote da Arena. O PDS, que era o Partido Democrata Social, era mais ou menos democrata e mais ou menos social. A Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, não era aliança, era pouco renovadora, mas era nacional. Ok? O MDB, que virou o PMDB. Pois é, a partir da mobilização. Tá vendo? A finalidade partidária tem que estar expressa. Atualmente, dos grandes partidos, qual deles tem finalidade expressa? O PT. Ele é o Partido dos Trabalhadores.
Então, o PT pode impetrar mandado de segurança na defesa dos interesses legítimos relativamente aos seus integrantes ou a sua finalidade partidária, defesa dos interesses dos trabalhadores. No caso do Democratas, eu estava pensando nisso, eu não consegui encaixar isso, não ficou claro para mim. Porque, eu falei, essas novas legendas trazem esse problema instrumental. Faltou o civilista que manja de mandado de segurança falar, não, vamos mudar o nome do partido. Ah, mas o apelo de marketing não vai ser bom. Mas vai ser melhor para a gente usar mandado de segurança. Né? Vamos lá. Organização sindical. Entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Em defesa de direitos líquidos e certos, da totalidade, interesses coletivos efetivos, ou de parte dos seus membros, os individuais homogêneos, ou associados, na forma de seus estatutos, mais uma restrição, e desde que pertinentes às suas finalidades. Isso precisa constar do estatuto da associação ou da entidade de classe, a defesa de determinados interesses. Para que essa associação existe? Ah, Sociedade dos Amigos de não sei o quê. Ótimo. Objeto, ou objetivo da sociedade no estatuto. Precisa constar o que ela vai fazer. Então, a redação dos atos sociais de pessoa jurídica aqui ganha um papel absolutamente diferente de todo o resto. Deixa de ser uma mera formalidade, põe aí qualquer coisa. Isso é uma coisa que advogado ouve muito quando vai para reunião de associação. Não é hora para preciosismo. Fala, meu querido, não é preciosismo. É o núcleo disso aqui, é o coração dessa associação, é o que ela vai fazer, o que ela pode fazer. E daí todo mundo se bate por a eleição de diretoria e a forma da eleição de diretoria, a forma da prestação de contas, que também são coisas importantes. Desde que você saiba o por causa de quê de você estar lá. Eu gosto muito de citar esse meu colega, o Paulão Pós de Caldas. Fez faculdade comigo, ele falava, chegou num seminário de ED, ele chegou a uma conclusão, de TGE, um seminário de TGE. Ele chegou à conclusão, bom, professor, então quer dizer que todo porquê tem o seu por causa de quê? Como o Paulo tinha 2,20 m de altura, e o professor tinha 1,60 m, esse professor nosso, não posso citar nomes, infelizmente, mas ele sentava no tijolo e balançava as perninhas. Ele era pequenininho, bonitinho. Ele era uma graça, ele dormia nos seminários, que era a coisa. E ele dormiu no meio de um seminário do Paulo, e o Paulo veio com essa pérola. E o professor não quis discordar do gigante, e falou, isso mesmo, rapaz. Daí pra frente eu adotei isso como lema de vida. Todo porquê tem o seu por causa de quê. Isso é chamado de razão primeira das coisas, ok? É a razão da razão. Tá aí, é o por causa de quê. Isso é importante. Se está dentro dos objetivos da sociedade, da associação, desse ente social, precisa de autorização de todos os associados, conseguida em assembleia, com quórum superior a mais da metade, em primeira chamada. Não precisa. Desburocratiza. Por isso funciona. De novo, a importância de redação dos atos sociais bem feitinhos. E aí a gente chega num ponto delicado aqui. Mandar segurança coletiva e coisa julgada. Quando dá certo, é muito bom para todo mundo. Todo mundo feliz. Eu não fiz nada, teoricamente, eu só existo. E uma tutela positiva, uma tutela que me interessa, me alcança. Olha que coisa boa. Sou metalúrgico, o sindicato fez alguma coisa, deu certo e agora estou protegido, sendo que eu nem precisei sair do conforto da minha casa num dia frio e chuvoso para vir à OAB aprender sobre mandado de segurança coletivo. E quando dá errado? Vincula? Como é que a gente conseguiu o melhor dos mundos aqui? Se deu certo, vale para todo mundo. Se deu errado, você pode tentar sozinho. Pronto, falei. Essa benevolência da lei gerou uma pequena distorção, gerada também pelo efeito, eu gosto de chamar de efeito Gerson, o cara que gosta de levar vantagem em tudo. Pois é, qual era a grande malandragem? O sujeito tentava o coletivo, junto com todo mundo, e tentava o individual. E, de acordo com a teoria do SCC, então alguém conhece a teoria? Uma teoria alemã, desenvolvida no século XIV, do se colar, colou. Ok? Vai que cola. O que pegar antes, vale. Caca, né? Feio. Não era ilegal. Na minha cabeça era imoral, mas não era. Nunca foi legal isso.
O legislador resolveu que ia resolver essa pequena distorção do sistema. Mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais. Então, tem problema. Pode, você é sindicalizado, o sindicato entrou com uma ação, impetrou mandado de segurança, você pode impetrar o seu também, não tem problema. Mas os efeitos da coisa julgada não vão beneficiar o impetrante individual se ele não requerer a desistência do seu mandado de segurança individual no prazo de 30 dias, a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. Vai ser malandro no inferno, basicamente. Esse é o recado. Você entrou individualmente, o seu sindicato entrou também, ou a sua associação, ou o seu partido político também entrou, você tem 30 dias para escolher em que pé está a sua canoa, em que canoa está o seu pé, perdão. Ou você está lá, ou você está cá. Não, mas isso é injusto. E como é que eu vou comprovar a ciência inequívoca do ajuizamento desse mandado de segurança? Bancos de dados de acesso público e irrestrito. Que tal? O que é um banco de dados de acesso público e irrestrito? A consulta às distribuições atualmente, com a tal da rede mundial de computadores. Eu não gosto de falar internet, porque é anglicismo. Eu não falo site, eu falo sítio. Eu acho bonito também. Eu sou contra piquenique também. É convescote. Eu sou contra o anglicismo também, não é só o americano. Abajur é uma palavra que eu também não gosto. Eu chamo de lucivéolo. Fica muito mais bonito. É um movimento nacionalista brasileiro. Talvez eu seja um lírico, mas eu gosto das coisas genuinamente nacionais. Um hambúrguer, por exemplo, feito aqui por uma cadeia de restaurantes McDonald's, que é nacional. Pois é. Imagina um fast food de comida mineira. Ninguém mais trabalha. 3 horas da tarde o cara está emborcado. Eu trabalhei com muito estrangeiro e falei, o brasileiro é indolente. Peguei um grupo de canadenses numa quarta-feira e levei para comer uma feijoada. Rio de Janeiro, 42 graus de temperatura à sombra. E depois eu montei uma reunião interminável com eles. Todos dormiram. Eu falei, o canadense é indolente. Vocês não gostam de trabalhar, os brasileiros estão aqui acordados. Tudo bem que a caipirinha deve ter contribuído para esse meu experimento sociológico. A que eu tomei e a que eles tomaram também. 30 dias. Bateu 30 dias do ajuizamento. Cara, se você não escolheu desistir do seu mandado de segurança, que bom. O que a lei vai entender? Que você desistiu do coletivo. Mas e se a tutela do coletivo me for favorável? A expressão do direito carioca me vem à mente. Perdeu. É playboy. O playboy eu acho bonito. Perdeu. Aí, perdeu. No mandado de segurança coletivo, a liminar... liminar. Liminar é um assunto delicado. Por quê? Porque a liminar, na cabeça do cliente, ele é um bichinho que é autônomo. Entra lá com uma liminar. Você não entra com liminar nenhuma, cara. Liminar não existe sozinha. Ela é um pedido de tutela provisória feito em cima de algum outro processo. Ok? Dentro desses autos, você pode pedir uma tutela liminar. Né? A liminar do mandado de segurança era... O grande sex appeal do mandado de segurança era liminar. Por quê? Porque a tutela definitiva, a segurança ia demorar, porque demora, historicamente demora, mas se você conseguisse essa tutela provisória, é como se você estivesse no PIX. Nada mais pegava em você. É um termo técnico também. Eu gosto de ser literal nas coisas. Mas o que é? Eu consegui eliminar. Ótimo, você está no PIX. E o cliente acha que você está brincando. Eu estou falando sério. É que a expressão é engraçadinha, admito, mas é isso, você está no PIX, você conseguiu. No mandado de segurança individual, liminar inaudita altera parte, sem nem chamar a outra parte. Direito líquido e certo, toda a prova no mandado de segurança é pré-constituída, é documental. Depois eu conto para vocês como é que você faz para transformar depoimento testemunhal em prova no mandado de segurança. Aguardem, é fenomenal, aguardem. No mandado de segurança coletivo, a coisa tem que ser conduzida com um pouquinho mais de cautela e prudência. Ok? No mandado de segurança coletiva, a liminar só poderá ser concedida depois de ser ouvido o representante judicial da pessoa jurídica de direito público, autoridade coatora,
que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Então, é rápido? Lógico que é rápido. A citação pode ser rapidíssima? Sim. Já intima. Quando o camarada toma ciência do mandado de segurança, já vem a intimação para ele se manifestar em 72 horas. Oficial de justiça de plantão, aquele esquema. É bacana que o oficial de justiça vê um pouco de emoção na vida dele nesse momento. E é a boa emoção, não é a emoção de fugir atrás, de correr atrás de caloteiro que está fugindo dele. Ele vai atrás de uma autoridade coatora. A autoridade existe, vai recebê-lo, tem endereço fixo, atende num horário decente, vai ser educada, vai oferecer um café. É bacana isso. Aliás, eu digo, é uma campanha, trate bem o oficial de justiça. Não sei se algum dos senhores já esteve do lado de lá e foi oficial de justiça ou é oficial de justiça. Trate bem o oficial de justiça. A culpa não é dele. Pronto. Vamos restringir um pouquinho. Por que que o mandado de segurança não serve para resolver os problemas da humanidade? Porque até agora o que eu falei, ou individual ou coletivo, não existe problema que não caiba ali no espectro de incidência do mandado de segurança. Não se considerar mandado de segurança quando se tratar. O caput do artigo 5º da lei é categórico. Do ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo. Temos um problema aí. Recurso administrativo. O próprio nome já diz, ele é administrativo, não é processo, é procedimento. Vamos pegar um caso concreto aqui. Edital para qualquer coisa. Quem elabora o edital? Ao invés de ter copiado o edital de algum outro lugar, que é muito mais fácil, né? É a síndrome do Ctrl+C, Ctrl+V, também chamada de síndrome do dedinho nervoso. O cara não lê, ele copia. Parece que alguém vai morrer se ele criar alguma coisa. E quem é aluno meu já tomou esse sabão em sala de aula. Não, né? Tá bom, tá. É ok. Memória curta, vai ouvir de novo hoje. O camarada, ele tem previsão de recurso administrativo? Não tem. E o que você faz? Você entra com recurso no prazo que você entenda razoável, prazo menor que 5 dias. O que eles fazem? Rejeitam o seu recurso por falta de previsão legal? Não, eles recebem o seu recurso. E daí eles negam no mérito. O que te abre a possibilidade de contraditório. Você tem que ser intimado. E de duplo grau de jurisdição. Cabe recurso administrativo sobre um ato administrativo. E eles realmente não sabem o que fazer. Qualquer autarquia faz isso. Qualquer pessoa, qualquer autarquia com poder delegado, qualquer ente social com poder delegado ou que tenha poder vinculado a qualquer coisa, vai fazer besteira. Quando o edital está bem feitinho, tem a previsão do recurso, o prazo do recurso, o prazo de apreciação e eventualmente diz, olha, sobre essa decisão será coletiva e soberana. Acabou. É uma linha a mais no edital. Tá vendo? Vocês estão percebendo que Deus mora nos detalhes, né? E é lá que o demônio se esconde também. Então, cabe recurso administrativo com efeito suspensivo? Não cabe MS. Também não cabe MS da decisão judicial, da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Se cabe outro recurso, e se esse outro recurso tem efeito suspensivo, não pode usar mandado de segurança. Mandado de segurança, em termos de categorização, é ação. E quando é que você estuda mandado de segurança na faculdade? Junto com recursos, geralmente. Por quê? Porque alguém teve a brilhante ideia de colocar no programa, na ementa daquele semestre, recursos e demais formas de impugnação às decisões. Mandado de segurança é uma forma de impugnação à decisão. Eventualmente, há uma decisão judicial. Cabe mandado de segurança sobre decisão judicial? Sim, cabe. E também não cabe mandado de segurança sobre decisão judicial transitada em julgado. Depois que apareceu no processo aquela famosa tela de game over, você não pode mais querer ressuscitar uma questão transitada em julgado com mandado de segurança. Mandado de segurança faz quase tudo. Trazer os mortos de volta, não. Mas se tiver 98% morto, consegue. 100% morto, não. Se tiver gelado, não pode mais. Alterações relevantes da lei. Antes tinha da decisão judicial, atualmente coloca, não cabe mais da segurança da decisão judicial, da qual caiba recurso com efeito suspensivo.
Essa redação é uma redação muito mais feliz e propositadamente genérica e aberta. Olha como era antes. Não cabe mandado de segurança de despacho ou decisão judicial quando haja recurso previsto nas leis processuais ou possa ser modificado por via de correção. Havia um grande abismo aí, especialmente na justiça do trabalho, onde correção é alguma coisa de rotina. No cível, está virando alguma coisa de rotina. Nas autarquias, entidades administrativas por delegação imprópria de poder público, cartórios, também. E quem é que faz correção em cartório? É um ente judicial. Ou seja, é um ente de outro poder delegado. Para acabar com a bagunça, a redação foi simplificada e eles colocaram: cabe recurso com efeito suspensivo? Cabe, não cabe MS. Tem recurso com efeito suspensivo? Não. Então, não tem, então você pode ajuizar, impetrar o MS sem problemas. Aqui menos é mais simples. Questão originariamente prevista no dispositivo do inciso 3º, que foi tirada. Ato disciplinar, salvo quando praticado por autoridade incompetente ou com inobservância de formalidade essencial. Havia uma discussão gigante sobre o que era autoridade competente e o que não era autoridade competente. Havia um problema de observância de formalidade essencial e de inobservância de formalidade essencial. Eram duas questões para lá de prejudiciais e preliminares, não tinham nada a ver com o mérito da coisa, que era o ato disciplinar. Então, para você chegar na discussão, você ficava batendo um tempão e depois falava assim: ah, é mesmo, realmente, cumpriu formalidade essencial, então não cabe MS. E com isso você já tinha perdido um tempão. A ideia do legislador foi: facilita. Tem gente que fala desapega, tem gente que fala facilita. Aqui, ponto para o legislador. Reforma legislativa, a gente vai dar uma breve passada por aqui, para eu já poder falar do julgado e o foco no coletivo. Aqui é aquela comparação entre os artigos primeiros da 1533 e da 12016, que a gente já viu. Aliás, a 1533 já tinha sido reformada em 96, eu deixei marcadinho aqui pela 9259. Gostam muito de mexer na lei do mandado de segurança e é sempre uma questão muito delicada, sabe? Porque não podem tirar direito. Aliás, se aparece algum movimento para tirar alguma coisa da lei do mandado de segurança, te prepara porque vem alguma mudança de regime político por aí. E isso não é bom. Consideram-se e equiparam-se. Importante aqui. Que é as autoridades. A primeira palavra da 1533 é consideram-se autoridades, que é quem é réu. Na 12016, equiparam-se, que é muito maior do que consideram-se, concorda? Porque o equiparado pode não ser e pode nem ser considerado, mas se está no lugar, se está exercendo, se está fazendo as vias de, ou o famoso ad hoc, está no lugar, vale. De onde veio essa brincadeira? Do sujeito que criou a figura do bystander no Código de Defesa do Consumidor. Que é: equiparam-se a consumidores todas as vítimas do evento. É um jeito moderno de coletivizar a tutela. Não é só aquele sujeito original, mas todo mundo que foi vitimado por aquilo. Ponto. Súmula 510. Praticado o ato por autoridade no exercício da competência delegada, não era autoridade competente estrito sensu, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Quem mandou estar aí? Conceito de autoridade. Tranquilíssimo. Vamos direto para a lei nova. Considerar-se-á federal a autoridade coatora, se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer mandato de segurança houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada. Muda da lei anterior, que falava só de autarquia. Agora, em toda empresa com participação da União, cabe mandado de segurança. E essa mudança aqui, especificamente, foi por conta da previsão de estatização de empresas privatizadas que não tenham cumprido o seu programa de investimento. O Estado pode pegar de volta alguma empresa se a autoridade delegada não der conta do recado ou se entrar em regime de liquidação extrajudicial, nos casos em que há liquidação extrajudicial, ou liquidação judicial, ou recuperação de empresas, ou mesmo falência.
Então, genérico. Menos é mais. Abriu mais ainda o foco. Parará. Prazo de legitimação derivada. Eu adoro isso aqui. Olha que legal. Era um mundo mais naive, como é que eu posso dizer? Mais ingênuo o mundo da década de 50. Olha como é que era a redação. O titular de direito líquido e certo, decorrente de direito em condições idênticas de terceiro, poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário do seu titular, se o titular não o fizer em prazo razoável. Ok? Eu tenho um direito derivado, eu preciso esperar o cara que está no meio, tá, entre mim e o meu direito, se manifestar. Se ele não fizer isso num prazo razoável, mesmo que ele tenha sido notificado, eu posso ajuizar, impetrar mandado de segurança no lugar dele. Legitimação derivada pura. Mas o que é prazo razoável? Isso me lembra de uma historinha quando ainda havia exame oral para a OAB. O Alcindo conhece, porque eu já contei essa piada umas 300 vezes. Essa é a parte boa de gravar. Eu escuto a mesma piada quando eu vejo as minhas palestras. Eu obrigo minha esposa a assistir. Ela fez direito comigo, então ela pode. Então, quem mandou? Ela casou comigo também. O sujeito no exame oral fala assim, doutor, prazo para recurso de apelação? Ele fala 24 horas. A banca falou, bom, doutor, prazo para embargos de declaração? 24 horas. Doutor, prazo para agravo de instrumento? 24 horas. Doutor, prazo para nomeação de bem? 24 horas. Falou, doutor, o senhor não sabe prazo nenhum? Ele fala, mas eu nunca vou perder nenhum. O prazo razoável para mim é de 24 horas. Quem conhece os Zaquimic sabe que o prazo razoável para ele é 15 minutos. Se você não respondeu, ele responde por você. Ele manda um e-mail e fala assim, você pode dia tal? 15 minutos depois, você não precisa nem responder. 15 minutos depois vem assim, Curbi, como você não respondeu, já coloquei para dia tal, qualquer coisa você troca com o Alcindo, que é no dia seguinte. E geralmente é a mesma dupla aqui. E vocês, não, sim, tipo, olha, eu não vou nem falar com vocês, vocês que se falem. Eu acho muito bacana isso. Então, esse prazo razoável, ruim. A lei resolveu dizer o que era prazo razoável. Porque o prazo para mandado de segurança é um prazo longo. 120 longos dias de espera. Tá, para quem espera é uma eternidade. O titular de direito líquido e certo, decorrente de direito em condições idênticas de terceiro, poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer no prazo de 30 dias. Prazo razoável agora é determinado, 30 dias. Quando notificado judicialmente. Ou seja, o cara não sai da sua frente e não toma uma atitude. Tô meio constrangido, fulano é meu amigo. Geralmente vem essa desculpinha. Não, não quero brigar. Não quer brigar, cara. É processo civil, é briga, meu Deus do céu. 30 dias. Notifica 30 dias. O cara não fez, você vai lá e faz no lugar dele. Pronto. Ritmo de Brasil grande. Formas de interposição. Aqui a modernidade chegou. Em caso de urgência, é permitido, observados os requisitos dessa lei, impetrar mandado de segurança por telegrama ou radiograma ao juiz competente, que poderá determinar seja feita pela mesma forma a notificação à autoridade coatora. Telegrama. Quantos dos senhores já mandou um telegrama aqui? É pela internet agora. Agora é quem foi ao correio mandar o telegrama? Preencheu o formulário? O telegrama fonado! Muito bom! Telegrama fonado me parece aquela coisa de mandar parabéns para a pessoa, tipo loucuras de amor, sabe? Você vai lá, telegrama e... Desculpa, mas foi um telegrama de quê? Condolências. Ou parabenizando pelo casamento. Não sei quem foi que falou o telegrama fonado aí. Do que foi o telegrama? Cobrança! É um mundo mais violento, Alcindo. Eu me orgulho de pertencer a essa classe. Eu gosto disso. Vai bater, bate com a mão fechada, tá certo. Tapa é coisa pra... né? Mirim, juvenil. Radiograma. Vá ao correio e peça para mandar um radiograma. Se a mocinha que está te atendendo tiver menos de 80 anos, ela não vai saber o que é. Ou se ela não trabalha no correio há menos de 50, ela não vai saber o que é. Ela fala assim, radiograma, ela vai achar que são duas coisas diferentes. O rádio e a grama. Fala, não, aqui não temos isso não. Liga, eu testei isso, eu liguei para o serviço de atendimento ao cliente do correio. Era código Morse mesmo, era um cara batendo e o outro lá anotando. Curiosidades inúteis sobre telegrama.
Vocês sabem qual foi o primeiro navio a ter um telégrafo sem fio? Que era um radiotelégrafo? Porque o telegrama passava por rede elétrica, tinha que ter fio. Eram dois fios, duas pontas de uma extensão e o cara batendo aqui, e o cara ouvindo lá, o cara batendo lá e o outro ouvindo aqui. E transformando ponto e traço em letra. Letra por letra. E você reclama do seu trabalho, ok? Estagiários do Brasil. Hoje a vida é fácil. Primeiro navio a ter um radiotelégrafo a bordo, que não foi muito útil, porque aparentemente fez mais peso para ele afundar. Titanic. Cultura inútil no meio de uma palestra da OAB. Tanto que muitos, e era o chique daquela época, era mandar telegrama. Então, como a galera era high class ali, o jet set da sociedade nova-iorquina e londrina, eles mandavam telegramas para fulano avisando, vou chegar dia tal, vamos jantar dia tal, tipo coisas importantes. Lembra quando inventaram o SMS, que você mandava SMS por nada? Atualmente já está assim, né? Twitter. Toda vez que inventam uma forma nova de comunicação, você quer usar bastante. Fax. Quando chegou o primeiro fax lá no escritório, eu sou neto de um advogado que tem hoje 96, vai fazer 97 anos. Pois é, vivo e advogando. E ele é a reencarnação do demônio. Ele não é um velhinho bonzinho. Não, é mesmo. Eu parei de fazer audiência com ele cedo porque eu achava que ele ia ser preso. Ele chamava o juiz de filho. O juiz fazer uma audiência, ele falou, não, filho, a mesa não está composta, isso aqui não é uma brincadeira. Eu falei, opa, começamos bem. O juiz foi pedir desculpas para ele. E realmente, ele podia chamar o juiz não de filho, de neto. Italianão, grandão. É o cão, meu avô. Adoro ser neto dele. Ele levantou no meio de uma audiência, porque a testemunha estava mentindo. Ele falou, eu sou um velhinho, sabe, eu tenho pouco tempo de vida. Não quero gastar meu tempo ouvindo mentira. Levantou da mesa. O juiz falou, doutor, o juízo gostaria de adverti-lo que o juízo tem discernimento. Falando, tô vendo, tal. Ele olha pro juiz e fala assim, pois não é o que está parecendo, tá bom? E foi embora. Eu terminei a audiência. Bem legal fazer isso. É em casa, né? Tá, então bom, vamos lá, mas volta. A tal da modernidade nas comunicações. Bom, radiograma, telegrama, parará. Ele tinha um fax, a gente trouxe um fax pro meu avô, de presente. Viajamos e importabandeamos um fax. E nenhum dos amigos advogados, ele tinha fax ainda. E ele ligou para todos naquele dia, falando, fulano, você tem aí um aparelho de fax? Porque eu tô aqui querendo mandar um fax. Eu não tinha que mandar pelo fax. Eu não tenho ainda, porque aqui temos uma linha dedicada ao fax. Ele passou nisso durante bem uns 6 meses. Depois ele mandava fax para as pessoas. Ele escrevia à mão e mandava por fax. É o real ancestral do pombo correio. Que ainda tem pombo correio funcionando e fax não se usa mais. Atualmente, mandado de segurança pode ser impetrado por telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada. Protocolo por fax já foi uma mão na roda, hein? Trânsito caótico em São Paulo, 6h se trabalha longe do fórum. E eu trabalhei no centro a vida inteira, eu fiquei muitíssimo mal acostumado. Eu conseguia sair 10 minutos antes do protocolo fechar. Da região da Paulista para cá não dá mais para fazer isso. Quando chove ou tem qualquer evento, tipo manifestação, não rola. Você manda por fax e não perde o prazo. Pronto. MS pode ajuizar por fax ou por e-mail, ok? Tinha um parágrafo primeiro que era muito legal. Poderá o juiz, em caso de urgência, notificar a autoridade por telegrama, radiograma ou outro meio que assegure a autenticidade do documento e a imediata ciência pela autoridade. O texto original da petição deverá ser apresentado nos 5 dias úteis seguintes. Se você fez uma petição assinada digitalmente, o original está lá, não é? Você não precisa apresentar o original em 5 dias. Aliás, é uma quebra de paradigma, acho linda essa expressão. O original foi o que você mandou. Aquela via que você imprimiu para deixar no seu escritório é uma cópia. Gente, isso é muito doido. O original e a cópia trocam de lugar. Fantástico. Vamos adiante. Parágrafo 3º foi colocado. Para os fins deste artigo, em se tratando de documento eletrônico, serão observadas as regras da infraestrutura de chaves públicas brasileira. Eu trocaria o brasileira de lugar para não parecer que tem erro de plural. Tá? É infraestrutura brasileira de chaves públicas. Pronto. A concordância com o mais próximo. Mas o famoso sistema da ICP Brasil. Todo mundo aqui já tem certificado digital para assinar as coisas?